todos, bem-vindo ao site da Cardiologia DOR, nessa nossa sessão aqui chamado de Duelos de Especialistas, onde a gente vai trazer dois colegas sempre para discutir um tema que haja uma controvérsia ou que haja uma divergência de opinião, ou até mesmo para complementar a informação de um para o outro, tá? Então, vai rodar uma vinheta aí agora, depois a gente vai voltar aqui para apresentar os nossos convidados de hoje. Bom, voltamos aqui. Temos dois colegas que eu conheço de grande data, tá? São um cardiologista e um nefrologista. O nosso assunto de hoje é nefropatia induzida por contraste. A gente vai ter a opinião aí do nefrologista, para quem a gente sempre pede socorro, e do cardiologista, que geralmente, do intervencionista, que geralmente é o culpado por toda essa questão aí. Tá? Então, aqui na minha tela está no meu canto esquerdo, né? Está ali no corner azul, Cristiano, e aqui aqui embaixo, aqui na tela, está o nosso colega nefrologista, Thales, tá? Vamos começar com o Thales, que é o nosso convidado aí, nos ajudou bastante hoje. Thales, em 30 segundos, quem é o Thales? Bom, meu nome é Thales, eu sou médico nefrologista, sou formado pela Escola Paulista de Medicina e atuo no grupo de agudos do Sino Brasileiro, tanto em visita de agudos, como eu falei, e também na parte ambulatorial. Legal, Thales. E, Cris, aí lá da Bahia, diretamente da Bahia, né, com o estilo da capoeira, né, que vem aí para esse duelo aí, Cris, 30 segundos, quem é o Cristiano? Eu sei que o seu currículo é grande, Cris, mas resume aí em 30 segundos. Boa noite, Tiago, Thales. É um prazer estar discutindo esse tema com vocês. O Cristiano, ele é um cardiologista intervencionista, que trabalha aqui em Salvador, nos hospitais Aliança, São Rafael e Cardiopulmonar da Rede DOR. E sou doutor pela USP, formação em hemodinâmica também pela USP. Acho que tá bom. São dois colegas aí de peso. Só para a gente começar a nossa discussão, eu vou definir aqui para todo mundo, né? Só relembrar o que a nefropatia induzida por contraste é, né? Bom, a nefropatia induzida por contraste, a nossa conhecida como NIC, é a terceira causa aí de lesão renal aguda em pacientes hospitalizados e é definida como um aumento absoluto da creatinina em mais ou igual a 0,5 miligramas por decilitro e relativo em mais que 25%. Tá? A gente sabe que uma das principal causa, não, na verdade né? Eu estou ficando maluco. Se é uma nefropatia induzida por contraste, ela é induzida por contraste aí decorrente dos vários exames que a gente realiza no paciente, seja na hemodinâmica, na tomografia e tudo mais, né? Bom, eu fiz um sorteio aqui meio democrático, né? E eu vou passar aqui a palavra primeiro para o ataque aqui para o nosso amigo Thales. Thales, vamos lá, meu amigo. Fala um pouquinho para a gente aí da nefropatia por contraste e deixa algumas questões aí, joga em cima do Cris aí, que ele tem bastante coisa para responder aí. Eita, maninha! Bom, você definiu bem, viu, Tiago? Você definiu perfeitamente bem a questão do aumento da creatinina, né? Seja um aumento absoluto ou relativo, né? Às vezes a gente se depara com pacientes mais idosos com a creatinina muito baixa, em torno de 0,5, 0,4, enfim. E aí, esse 0,5 não é necessário para a gente definir a NIC. O importante é a gente lembrar que esse aumento pela creatinina não ser um marcador ideal de disfunção renal, a gente só vai ver depois de 48, 72 horas da exposição, justamente por conta da própria metabolização, a meia-vida da creatinina, a questão da forma com que ela é metabolizada em si pelo rim, entendeu? A nefropatia por contraste, a gente divide ela didaticamente em duas vertentes ali, pelo seu efeito nefrotóxico, entende? Que é uma lesão basicamente direta ao túbulo renal, e a gente, no fim das contas, vai ter uma obstrução tubular, uma lesão celular com morte tubular e uma obstrução tubular.
E também a gente tem que lembrar das alterações hemodinâmicas renais, que são fundamentais aí para a gente entender as intervenções, as profilaxias que a gente vai adotar. E essas alterações partem desde vasoconstrição com hiperativação do sistema renina-angiotensina, a aumento da viscosidade e osmolaridade. E aí eu já vou puxar a bola para o Cristiano para ele falar um pouquinho a respeito dos contrastes que eles têm usado, né, principalmente em relação à osmolaridade e também em relação ao volume, que isso é fundamental aí a gente entender a quantidade de contraste que acaba sendo usado no cateterismo, ou seja, no exame de angioplastia, enfim, isso para a gente é de grande valor. Legal, Cris, a palavra é sua aí. Muito legal, Thales. Eu costumo de falar, né, que nefropatia induzida por contraste, a gente são 3 preocupações. Uma é aquela população de risco, né, que a gente sabe que tem o maior risco de ter um problema renal. A outra é a quantidade do contraste, né? Acho que independente do tipo do contraste, se você usa muito contraste, uma quantidade muito grande de contraste, você vai ter problemas renais. E também, em relação ao tipo do contraste, o que a gente sabe, né, na hemodinâmica é que os contrastes de alta osmolaridade, hiperosmolares, os antigos, o Telebrix antigo, que a gente não usa mais, eles têm uma nefrotoxicidade maior do que os contrastes de baixa osmolaridade e mesmo do contraste isosmolar. Então, os que a gente usa no dia a dia são os contrastes de baixa osmolaridade, a gente tem o Enetix, o Ultravist, o Optiray, e os de isosmolares, que são o Visipac. Né? Então, na prática, usar esses contrastes de uma osmolaridade mais semelhante à plasmática, é menos nefrotóxico, né, do que os antigos, e o que o hemodinamicista e todo intervencionista precisa saber é que a gente precisa usar pouco contraste. Né? Tem só um ponto que eu acho bem legal de entender, é que a gente pensa em concentração de contraste no rim, né? Então, se eu uso uma quantidade razoável de contraste, mas o paciente está desidratado, então acaba que a concentração do contraste no rim vai ser grande, vai ter nefrotoxicidade. Do mesmo modo, se o paciente está euvolêmico, até hipervolêmico, e você usa uma grande quantidade de contraste, também vai ter uma nefrotoxicidade. Então, eu acho que é uma série de fatores aí. É saber quem vai ter problema, usar pouco contraste, deixar o paciente, numa volemia adequada. O que você acha, Thales, Thiago? Legal, legal. Só falando aqui, interrompendo vocês, Thales, uma informação, o Cris, ele participou, acho que foi um dos autores aí de um grande trabalho, tá? Sobre nefropatia induzida por contraste ou angioplastia com baixo volume de contraste. Depois ele vai comentar um pouquinho mais para a gente. Só indo aqui, antes de você falar um pouquinho em relação ao volume, Thales, eu acho que vale a pena você também dar uma pinçada aí sobre os fatores de risco mais importantes aí para o paciente com nefropatia de contraste. Perfeito. Em relação aos fatores de risco, é muito óbvio que o paciente que já tem uma lesão renal, uma doença renal crônica, seja o paciente, obviamente, de maior cuidado. Mas o que a gente tem que saber é que o risco, obviamente, aumenta conforme o grau, mas esse aumento é mais significativo abaixo de 45 ml/minuto de taxa de filtração. Pacientes diabéticos, pacientes com proteinúria superior a 300 miligramas, também são pacientes aí de maior risco de progressão, entendeu? Justamente porque essas condições também acarretam lesões tubulares, então o paciente já tem um túbulo renal fragilizado. E situações como o Cristiano bem colocou, pacientes com depressão do volume circulante efetivo também são pacientes de risco. Então, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes hepatopatas, pacientes aí já puxando para a minha alçada, pacientes hipovolemicos, seja por síndrome nefrótica, por alguma outra patologia desnutrição, enfim, que leve a uma hipovolemia relativa, que seja, mas que o paciente, a princípio, tem essa depressão no volume circulante renal. Isso é fundamental a gente identificar justamente para a gente traçar a estratégia, como o Cristiano já começou a detalhar. Legal, então a gente fecha aí, né, com volume de contraste, é muito importante, né, para a gente nesse tempo de difusão, mas também o estado volêmico do paciente a gente não pode esquecer, né? Às vezes a gente acaba esquecendo aí.
Cris, vou passar a bola agora de volta para você. A gente sabe aí que nos últimos anos, né, a gente teve uma maior facilidade, um acesso mais fácil, por exemplo, a métodos de imagem, né? Isso certamente acho que contribuiu bastante para a gente reduzir o volume de contraste. Poderia falar um pouquinho para a gente aí, por favor? Claro, Thiago. Então, nessa mesma linha que o hemodinamicista precisa ter uma atitude antinefrotóxica, né? Então a gente quer usar o mínimo de contraste possível. E hoje, os laboratórios de hemodinâmica e da Rede Dó, espalhados por todo o Brasil aí, a gente tem disponível tecnologias que podem ajudar o intervencionista na sala, né, fazendo a intervenção. Então, um deles, né, Tiago, você tem experiência também, e o ultrassom intravascular, o ultrassom intracoronário. Ele tem uma grande vantagem que ele consegue formar a imagem sem precisar de contraste, porque o contraste é o próprio sangue, é o líquido. Então, a gente consegue ter uma imagem acurada do vaso coronariano, da placa aterosclerótica, da anatomia, né, do vaso. Isso vai auxiliar a gente no tratamento, né, na intervenção. Então, no tamanho do stent, como colocar o stent, e monitorar também o resultado da intervenção. Então, é uma ferramenta que nos ajuda muito no dia a dia para fazer um bom trabalho, né, para fazer um bom implante do stent coronário. Mas, além disso, além de ser uma ferramenta que melhora, inclusive, desfechos cardiovasculares, ela nos permite poupar contraste. Então, é muito bom que o intervencionista adquira expertise nessa ferramenta para que ele use uma quantidade menor de contraste, porque você vai ter informações da sua angioplastia com a imagem intravascular sem precisar injetar uma gota de contraste. Então, é muito interessante. Tiago levantou a bola aí, eu acho que é relevante falar desse trabalho, né? Que a gente teve a oportunidade de participar alguns anos atrás, que é o MOSA, uma publicação do GEC, né? Um estudo muito citado em nefropatia induzida por contraste, onde o ultrassom intracoronário ele diminuiu a quantidade de contraste comparado ao grupo que fez intervenção por angiografia. Então, ou seja, só o simples fato de você usar o ultrassom durante a angioplastia, você consegue diminuir a quantidade total de contraste naquela intervenção. E isso foi seguro do ponto de vista de desfechos, né, em 4 meses e 1 ano. Ou seja, a gente tem uma evidência que mostra para a gente que usar essa tecnologia diminui a quantidade de contraste no procedimento. E é um trabalho brasileiro, né, com uma publicação relevante, de peso, e bem citado por uma série de outros trabalhos que vieram a seguir. Então, realmente, a gente tem que ter isso no radar, né, Tiago? É uma ferramenta e que pode nos ajudar nesse combate à NIC, né, a nefropatia induzida por contraste. Antes do Thales aí eu passar a bola para ele, Cris, você tem alguma experiência com OCT usando solução salina? Há a descrição, né, e alguns colegas até já têm experiência com isso. Eu, particularmente, nesse cenário de nefropatia induzida por contraste, eu prefiro realmente usar o ultrassom intracoronário por essa questão de definição, né, de você ter imagem pelo contraste no sangue. Mas é assim, descrição de usar o CT com solução hipertônica, com glicose ou solução salina, e ter também imagem intravascular que faça o mesmo papel do ultrassom. A gente está falando aqui para um público bem amplo, né, Cris? A gente usa muito a nossa linguagem, mas OCT é um método de imagem intravascular que tem uma definição melhor do que o ultrassom. É uma tomografia de coerência óptica. Só que esse método usa o contraste, né? Como ele utiliza um feixe de luz, né? Então ele precisa do contraste aí para poder gerar as imagens. Então, esse método acaba tendo que utilizar contraste, mas tem relatos que utilizam solução salina, né? Por isso foi a minha pergunta para o Cris. Tá. Thales, vamos para você agora, meu amigo. O que você recomenda de preparo ou de medidas profiláticas para esses pacientes que têm um fator de risco para evoluir com nefropatia induzida por contraste? Certo. Bom, Tiago, a gente entendendo essa fisiopatologia, né, da agressão do contraste, é fundamental a gente pensar que se a gente tem uma obstrução tubular ou um mecanismo de vasoconstrição, aumento de viscosidade, a hidratação é o ponto-chave, entendeu? E aí, assim, na literatura,
tentou-se de várias formas analisar o quanto hidratar, como hidratar e tudo mais. O que a gente tem recomendado é, se você for hidratar com solução salina, com salina fisiológica, você pode fazer de 1 a 1 ml por quilo, isso a princípio por hora, 1 a 1,5 miligrama por quilo, você vai fazer de 12 horas, de 6 a 12 horas antes e pós o exame. Essa é a forma que foi vista. Eu achei até um estudo bacana, que puxando a bola até para, já que a gente está em meio a cardiologistas, né, que foi um estudo Poseidon, que ele se guiou, na verdade, o volume de hidratação foi baseado com um estudo de eco, inclusive, em que ele monitorava o volume diastólico final do ventrículo esquerdo, entendeu? Na verdade, a pressão diastólica final. E aí ele para pacientes, ele usou como corte o valor de 13 milímetros de mercúrio e 18. E aí, pacientes com menos de 13, ele deu um volume um pouco a mais na fase pós-exposição, ele deu de 5 ml por quilo por hora, isso pós-exposição ao contraste. Pacientes entre 13 e 18 milímetros de mercúrio, ele deu 3 ml por quilo, e superior a 18,5. Esse estudo foi interessante porque ele mostrou que essa forma de hidratar, tendo essa ferramenta, né, você tendo uma digamos assim, uma propedêutica mais armada, aí, teve desfecho em relação ao grupo controle, que a princípio fez a hidratação habitual. Mas o mais importante que a gente tem que gravar é hidratar. A hidratação pode ser tanto com salina fisiológica, quanto com aquela solução bicarbonatada, que a gente pode fazer um volume menor para o paciente e dar também um intervalo menor. Mas o mais importante é tentar manter a euvolemia, deixar o paciente, a princípio, com o volume de circulatório efetivo o mais próximo da euvolemia. Então, tem espaço ainda para solução bicarbonatada, Thales? Tem. Ainda a gente usa. É muito contraditório ainda na literatura. O que a gente já derrubou, o que já se caiu por terra, foi a acetilcisteína. Acertou. Ah, miserável. Na acetilcisteína eu costumo falar que é um remédio que estão procurando uma doença para ela, né? Exatamente. Isso daí já teve vários trials, várias meta-análises tentando, com várias posologias, inclusive, entendeu? E que não mostrou benefício, não teve mudança de desfecho. Então, a princípio, a gente bate na tecla da hidratação. Thales, indo nessa linha, tá, que você está falando de prevenção, fala um pouquinho para a gente também em relação às medicações de uso prévio do paciente. Certo. Bom, o paciente, sendo, né, com esse perfil de risco, que é o paciente que a gente vai se preocupar, espero que ele não esteja usando anti-inflamatório, porque é uma droga que tem que sair justamente por ela mexer na hemodinâmica renal ali, no mecanismo ali de regulação das arteriolas renais, assim como bloqueadores do sistema renina-angiotensina. São drogas que têm que sair pelo menos 24, 48 horas antes e ser introduzido após aquele período que a gente conversou, né, que é o pico da creatinina pós-exposição, né? Se a função renal do paciente, a princípio, se estiver estável e tudo mais, você pode pensar em reintroduzir essas drogas. Mas pensando só nos pacientes que já têm uma lesão renal, correto, Thales? Isso. Pacientes que não tenham, a priori, é a mesma questão, por exemplo, quando você pega um paciente com IC descompensada. Se o paciente já vem usando essas drogas, você pode manter, entende? É mais ou menos esse mesmo raciocínio em relação às alterações hemodinâmicas renais da introdução e retirada. Mas, além deles, diurético, que vai mexer diretamente aí com o volume arterial circulante, é válido também retirar. E a metformina a gente também recomenda, entendeu? Famigerada, né? Isso que eu ia te perguntar, né? Tiago, eu queria só pontuar, se você me permite. Claro, meu. Aqui é a troca de porrada, meu. Eu só sou o árbitro aqui, ó. A gente quer isso, a gente quer trocação. O Thales fez um comentário muito legal, que é em relação a você fazer uma hidratação um pouco direcionada, né, com esse estudo Poseidon. E a gente, na hemodinâmica, né, Thales, falando um pouco da nossa área lá, no cateterismo, a gente tem uma facilidade muito grande de conhecer a PD2 do ventrículo esquerdo
facilmente. Basta cruzar a válvula e inserir um catéter no ventrículo esquerdo. Então, para esses pacientes, eu acho, mais limítrofes, né, com comorbidades, com risco de nefropatia induzida por contraste maior, eu acho que é bem relevante, sim. A gente tem esse costume de medir a PD2 do VE, ou seja, a pressão de enchimento do VE, e se ele não tiver muito congesto, ser um pouco mais liberal na hidratação peri-procedimento e até pós-procedimento. Mas, às vezes, é um paciente que já está muito congesto, né, com a pressão de enchimento muito elevada, aí a gente segura um pouquinho a hidratação para evitar uma complicação maior, como um edema agudo de pulmão, coisa nesse sentido. Mas é bem legal esse estudo que você citou. Eu acho que a gente pode usar isso de forma tranquila e simples na nossa prática clínica, né? Ó, eu só vou fazer uma intervenção aqui para falar um pouquinho de uma experiência que eu tive, Cris, e depois você vai você vai dar o troco no Thales em relação da solução bicarbonatada, tá? Que não faz parte muito dos nossos mais queridos, né? E depois a gente conversa. É que eu tive no Japão, acho que ano passado, fazendo aqueles imersões, curso de experiência, e uma coisa que eu notei lá que é muito interessante, que eles fazem muito, e assim, acho que talvez também pela facilidade que eles têm, eles usam muito ultrassom. Você veja, né? E com o ultrassom, eles não injetam depois que eles liberam o stent. Aí você fica até naquela angústia. Fala, meu amigo, você não vai injetar para ver como é que ficou, ver se dessecou o vaso? Não. Aí eles vão lá com o ultrassom e passam. E o segundo ponto interessante, que a gente não tem essa facilidade, né, Cris? São aqueles injetores automáticos, né, que ele consegue definir exatamente a quantidade de contraste que eles fazem. Então, eles fazem injeções de 4, 5 ml, 3 ml, eles conseguem definir através de uma bomba injetora que tem um botãozinho automático. Isso é bem legal. Cris, vai lá, fala aí sobre a solução bicarbonatada. Não, eu vou deixar o bicarbonato para o Thales aí, mas a gente, na nossa prática, a gente precisa hidratar o paciente, né? E na nossa parte mesmo é usar pouco contraste. Então, isso é o que cabe ao intervencionista, usar pouco contraste e fazer um bom trabalho, né? Isso que você falou, Thiago, você mostra, então, a preocupação do médico lá no Japão, né, centros de referência, com a nefrotoxicidade, né? Então, eles usando medidas para usar pouco contraste e afetar menos o rim. Eu acho que a gente tem que ter essa postura no dia a dia, né? A enfermagem é nossa parceira e informar quanto de contraste a gente está usando, reportar isso, a média de cada intervencionista, para que isso ele possa melhorar nesse sentido. Usarmos catéteres menos calibrosos, né? Antigamente se usava aquela seringa de 20 ml para fazer um cateterismo, hoje a gente só usa de 10, em alguns casos até de 5 ml, para que você possa usar menos contraste. Diluir o contraste com soro, eu acho que são medidas simples, mas que a gente pode, no nosso dia a dia, ajudar o Thales aí, ajudar o nefrologista, ajudar os cardiologistas clínicos também. Um outro ponto, Thiago, eu queria também ver sua opinião, é sobre a ventriculografia de Eu ia puxar rotina. essa bola agora, Cristiano. É o terror E do a nefrologista, ortografia, cara. e a ortografia de rotina. Antigamente também se pensava em fazer isso de rotina, hoje a gente tem exames como ecocardiograma de uma forma muito acurada, às vezes tridimensional também, né, que dá informação para a gente muito relevante, de forma fácil, rápida. Então, você tem usado a ventriculografia de rotina, Thiago? Olha, acho que é Eu uma vi que eu questão. joguei para você, né? Não, eu vi. Eu sou o árbitro e estou tomando porrada aqui, mas vamos lá, tá? É o seguinte, não, eu assim, acho que é uma questão, tem uma questão de escola também, né? Hoje em dia eu sou bem mais seletivo. Às vezes eu prefiro, aliás, eu tenho que saber, e a ventriculografia vai me dar uma informação para que eu tome uma conduta a curto prazo, tá? Eu não deixo de fazer. Às vezes até mesmo naquele paciente que está mais hipotenso, está chocado, que você não tem a facilidade de fazer um eco, tá? Pacientes eletivos que têm eco recente, você vê que é um eco de boa qualidade, às vezes eu não faço, tá? E pacientes renais crônicos que já têm uma disfunção, aí, assim, acho também que não vale a pena, tá? O Thales Então, agradece, né, Thales? Pois é. varia de casa a casa. Eu não sei a sua opinião, Ah, né, Cris? Mas, assim, concordo com você, Thiago. Em gênero, número e grau que você falou. Tem casos que realmente a ventriculografia vai mudar a conduta. Uma complicação mecânica do infarto, você está querendo definir qual alteração segmentar naquele momento para tratar uma artéria. Tudo bem.
mas de rotina, né, para todos os casos, a maioria dos pacientes já tem ecocardiograma, ainda mais nos pacientes de risco, né, nefropatia induzida por contraste. Se a gente puder evitar essa carga adicional, eu acho que ajuda, sim. Tá, João. Thales, vamos lá, a gente está acabando aqui, tá? Vamos lá, medidas e estratégias pós-NIC, Thales. Eu sei que você vai falar que é diálise para todo mundo, mas não é assim não. Pelo Segura a diálise. era isso que eu ia frisar. Não é necessário dialisar em seguida, a não ser que o paciente esteja com gesto, que foi aquele cenário que o Cristiano desenhou, o paciente já um pouco hipervolêmico, às vezes até com o volume circulante efetivo diminuído, mas ele está hipervolêmico, está mal distribuído. Nesse caso, pelo fato do contraste ser hiperosmolar, ele pode ficar hipervolêmico, e aí, nesse cenário, a gente entra, a gente dialisaria o doente, entendeu? Pensando naquele paciente que já está com um pezinho para hemodiálise ou aquele paciente que já é dialítico. Aquele paciente que a gente está estratificando uma creatinina de 1,5, 1,8, que a gente ainda não viu a lesão estabelecida, até porque, como eu falei, vai demorar 2, 3 dias para ver, esse doente não precisa dialisar. O contraste ele é de alto volume de distribuição, ele faz a lesão de forma imediata. Então, assim, já foi até tema de estudos mais antigos, que era, o paciente submeteu o cateterismo já ligado numa máquina, cateterismo não, na verdade era estudo com contraste, era arteriografias, e já ligado na máquina de diálise. Não mostrou benefício nenhum, a diálise não tem esse potencial de clarear o contraste. E eu até peço, se for, digamos assim, uma conduta definidora e tudo mais, faça o cateterismo, a nefrologia depois corre atrás da bola. É fundamental. Nossos doentes morrem de evento cardiovascular. Tem algum cenário, Thales, assim, que você, por exemplo, aquele paciente assim, bem limítrofe mesmo, sabe? Que você precisa dialisar pré-procedimento? Porque às vezes a gente pega umas condutas assim, né? Não, vamos dialisar antes da angioplastia, antes do CAT. Na verdade, assim, é mais o paciente que já está com gesto, que já não está muito confortável do ponto de vista volêmico, entendeu? Aí esse paciente a gente já prevê o eventual desfecho pós-procedimento, entendeu? O volume que vocês têm usado é muito menor do que os colegas vasculares usam, então, assim, a gente não tem tido tanto problema em relação ao cateterismo, pelo menos nos serviços que... Os vasculares continuam com a seringa de 20, né? Pois é, mas mesmo assim, mesmo 20 é considerado um volume relativamente pequeno. Não, mas é 20 por injeção, Thales. Mas de toda forma, assim, com a redução, com essa preocupação que vocês estão tendo com a quantidade cada vez menor de contraste, a gente tem visto essas intercorrências cada vez menos frequentes. Tá? Então, as medidas também de hidratação continuam, né? Pós-procedimento. Continua pós-procedimento, entendeu? O paciente em diálise é outro cenário. É o paciente que eu não vou hidratar, não vou fazer nada disso. Nossa preocupação é aquele doente que é dialítico e tem volume residual. Tem diurese de 1 litro, 1,5 litro, porque ele pode perder justamente por conta dessas alterações hemodinâmicas e toxicidade. Aí é uma perda que, dependendo do contexto, a gente tem que arriscar, porque realmente, às vezes, é necessário uma estratificação mais invasiva do ponto de vista cardiológico. Cris, agora vamos falar um pouquinho sobre essas novas tecnologias que a gente tem, desses equipamentos mais modernos de hemodinâmica, né? Por exemplo, aquela angiografia rotacional, né? Que você faz apenas uma injeção de contraste e adquire, por exemplo, a coronária esquerda em todas as projeções, né? O uso daquelas tecnologias para você ter um enhance do stent lá para você ver, para você pós-dilatar. Poderia falar um pouquinho com a gente aí? Claro. Eu acho que, na verdade, assim, a intervenção, a nossa especialidade, né, Tiago, ela caminha velozmente com a modernidade, aí, com novas tecnologias. E as máquinas de hemodinâmica, né, por exemplo, como você falou, né, um angiógrafo rotacional, você consegue, em uma injeção, fazer as duas projeções que consiga definir toda a anatomia coronariana e as obstruções. Então, eventualmente, você consegue fazer um cateterismo com 2 a 3 injeções e fazer uma avaliação acurada de toda a árvore coronária. O outro é o Clear Stent, como você falou, né? Ou Stent Boost. Você consegue ver o stent, né? A malha do stent com detalhes e saber se você precisa pós-dilatar
ou seja, otimizar o implante de stent com uma ferramenta em que você não precisa usar contraste. E além do ultrassom intracoronário, que a gente já falou, e também a fisiologia, né, Tiago? A fisiologia coronária invasiva, muitas vezes a gente está na dúvida se aquela obstrução ela é significativa ou não. É o que a gente chama de obstrução ambígua, intermediária ou de difícil quantificação angiográfica, né? São lesões duvidosas em que habitualmente a gente ia fazer 3, 4, 5 injeções de contraste para tentar definir o grau de gravidade daquela lesão, e com a corda de FFR, ou seja, com exame funcional invasivo, você consegue definir isso de forma acurada, usando muito pouco contraste também. Então, são uma série de tecnologias, né? Fisiologia, imagem intravascular, o próprio aparelho de hemodinâmica, a atitude do médico, né, do hemodinamicista, em querer, nos mínimos detalhes, tentar usar menos contraste. Acho que tudo isso faz com que a gente faça um procedimento mais enxuto, né, Thales? Mais enxuto aí do ponto de vista de contraste. A gente está muito longe, Cris, no angioplastia sem contraste. Eu lembro que na residência, com o Dr. Rodolfo, um dos colegas, a gente fez uma angioplastia sem contraste. Eu fiz algumas já também, Thales. Nesse estudo, né, no MOSA, para você ter ideia, a gente falou na seringa de 20. Então, no grupo da angioplastia guiada por ultrassom, a média foi em cerca de 20 ml de contraste. Então, tiveram pacientes com menos, com 5, às vezes uma injeção, e pacientes com mais, mas a média foi 20, né? Para uma angioplastia coronária complexa. Então, sim, a gente, hoje, com ultrassom intracoronário, um operador experiente com a imagem intravascular, você consegue substituir praticamente todas as etapas da angioplastia com a imagem intravascular. Eu acho que isso é caso a caso, né? Se é um paciente de altíssimo risco, né? Aquele paciente pré-dialítico, que você vai fazer hidratação e você consegue usar ultrassom ao máximo para minimizar a quantidade de contraste, eu acho que seria uma boa indicação. Tiago, eu acho que um ponto, o Thales está aí também, relevante para a hemodinâmica atual seria também a TAV, né? Eu acho que vale, né, Tiago, a gente citar aqui, um paciente que vai para uma TAV, né, a intervenção TAV, né, para que todos saibam, né, a intervenção transcatéter da válvula aórtica em pacientes com estenose aórtica, que habitualmente são pacientes com risco grande de nefropatia induzida por contraste. Então, esses procedimentos, eles exigem, né, na grande maioria das vezes, a angiotomografia pré-TAV. Então, uma análise acurada dessa angiotomografia faz com que a gente use menos contraste no procedimento. Então, se eu avalio bem os vasos ilíaco-femorais, eu não preciso injetar contraste nas ilíacas e nas femorais durante o procedimento da TAV. Se eu analiso bem a angiotomografia, eu não preciso fazer várias aortografias durante o procedimento da TAV. Então, faz com que a gente diminua muito a quantidade de contraste no procedimento e também, óbvio, né, o uso do ecocardiograma e a gente tomar decisão baseada no eco e também do ultrassom intravascular, o ultrassom vascular para punção. Então, são uma série de ferramentas, né, numa patologia relevante, num procedimento super relevante, que a gente consegue, no procedimento, minimizar a quantidade de contraste. Então, acho que é um recado bom para passar, né, Tiago? Os intervencionistas, os clínicos, temos que usar menos contraste iodado. Não, com certeza. Ótima lembrança. Ninguém melhor do que você aí, que tem uma grande experiência com TAV, para nos passar essa experiência aí, né? Só uma curiosidade, Cris, qual que é a média de contraste que se usa para fazer uma TAV aí que vocês estão usando? Aí, então, depende muito do risco de nefropatia induzida por contraste do paciente, né? Alguns pacientes a gente é um pouco mais permissivo, outros menos, mas em geral, 70, 100 ml de contraste, a gente, no procedimento habitual, que você faça as ortografias para implante, um controle periférico, 70 ml de contraste, acho que é uma média boa. Né, para um procedimento tão complexo assim, né? Acho que está de excelente tamanho. Thales, tem mais alguma recomendação aí para os nefropatas induzidos por contraste aí no pós? Eu acho que é basicamente assim, a gente feito a lesão, né, estabelecida a lesão, ter parcimônia em relação à reintrodução das medicações, né? Eu sei que às vezes a gente está num contexto, um paciente, né, com múltiplas comorbidades, uma IC, e aí fica aquela mão coçando para voltar IECA, voltar de forma mais breve, né?
as medicações que a gente sabe que muda desfecho da parte cardiovascular, mas que a gente tem que ter um pouquinho aí de esperar a função renal de fato dar uma estabilizada para a gente reintroduzir, justamente para não perpetuar a lesão. E aí a gente trocar, digamos assim, um problema que já estava em fase de resolução por algo permanente, até porque a nefropatia por contraste ela se recupera em boa parte das vezes, mas ela é fator de risco, sem dúvida nenhuma, para aumentar tempo de internação, morbidade do doente e risco de DRC aí, a longo prazo. Só vou pedir para vocês um minutinho aqui, ó. Só vou fazer aqui uma. A gente vai construir junto isso aqui agora. Só colocar aqui só um minutinho, pessoal. Olha, vamos voltar aqui. Bom, eu acho que a gente já está terminando, tá? A conversa tá boa pra caramba. Acho que alongou até um pouquinho mais do que a gente tinha combinado, mas porque quando o papo é bom, ele vai assim mesmo, né? Então, eu vou convidar vocês para me ajudar aqui agora. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela do PowerPoint. Tá? Vocês estão conseguindo ver aí? Sim, sim. Só para a gente fazer aí os take home message, entendeu? Vamos lá, Thales. Vai, take home message. O que os nossos colegas que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, que eles não podem esquecer aí para lidar com esse paciente aí com alto risco ou que tem nefropatia com contraste? Primeiro, identificar o doente, né? Fator de risco, né? Identificar os fatores de risco, exatamente. Identificar os fatores de risco. Joia. Identificar fatores de risco. Joia. São 5? Vai lá, Cris, agora, Cris. Volume de contraste? Vamos, antes do volume, a hidratação, né? Hidratar bem o doente e só ter cuidado com a hipervolemia, né? Então, de preferência, se tiver um parâmetro como uma pressão de enchimento, né? A PD2-UVE seria interessante. Mas hidratação é uma boa take-home message. Hidratação eficiente, tá bom? Perfeito. A gente costumava fazer, eu não sei qual a prática de vocês, mas pacientes que tinham disfunção ventricular, meio ml por quilo por hora. Tá? E pacientes com função preservada, 1 ml por quilo. O que vocês... Tá bom assim ou... Vamos deixar, hidratação... Acho que dá para individualizar caso a caso, Thiago. Tá certo. Soro fisiológico, hidratação eficiente. Não vou entrar na polêmica de novo do bicarbonato aqui, não, tá? Mas N-acetilcisteína, não. Não. Vamos lá. Também, assim, ainda antes de chegar na parte do contraste, coloca aí retirar drogas nefrotóxicas, né? Aí entra o IECA, diurético, metformina, suspender nefrotóxicos. Drogas nefrotóxicas. Naqueles que podem, né? Exatamente. Fatores de risco. Tá bom assim? Perfeito. Vamos lá, Cris. Minimizar a quantidade de contraste. Sem dúvida, eu acho que é um dos pilares aí. E aí você pode citar o uso do ultrassom intravascular, se possível. Uso de AIVOS, vamos resumir aqui, que é o ultrassom. E as tecnologias embarcadas no equipamento, quando possível, talvez? Uso de AIVOS, acho que tá bom. Os AIVOS para guiar a intervenção, né, Thiago? Para guiar a angiopatia. Joia. Thales, para terminar, hidratação pós-procedimento, isso? Hidratação segue, perfeito. E lógico, seria a creatinina, né? Monitorizado. Porque o diagnóstico é pós-procedimento sempre, né? Então, a gente não tem nenhum outro marcador mais eficiente. Não, eu acho que tá de bom tamanho aí, como take home message para todo mundo aí. Todo mundo concorda? Identificar fatores de risco, hidratação eficiente no pré, suspender drogas... Corrigir os 6 lá, Thiago. Hidratação ficou... 2... Que aparece bonito aqui. É perfeito. Então, vamos lá. Identificar fatores de risco, hidratação eficiente no pré, suspender drogas nefrotóxicas nos pacientes com fatores de risco. Né?
Minimizar a quantidade de contraste, uso de AIVOS para guiar angioplastia quando possível, né? Quando disponível, hidratação pós-procedimento e seriar creatinina. Acho que é isso, né? Acho que a gente resumiu tudo aí de nefropatia do contraste. Cris, muito obrigado, viu, cara, pelo seu tempo. Eu sei que você está bastante ocupado. É um cara para falar contigo. Eu aprendi bastante, viu, cara? Você é fera. Tá? Parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve. E Thales, brigadão, viu, cara? Você foi um cara excepcional, nos ajudou aí de última hora por um problema de uma outra colega que queria participar, mas foi brilhante, viu, cara? Foi um prazer, o bate-papo Tinha foi outra ótimo. pessoa em Foi quem um pensasse prazer. com você, cara. Brigadão mesmo, viu? Imagina que Pessoal, Eu que obrigado. agradeço esse papo prazeroso aqui com vocês, com o Thales, Thiago. Prazer meu. Obrigado. Aí, Thales, quer mandar um beijo, um abraço para quem, Thales? Não, eu queria agradecer a oportunidade, mesmo que corridinho de última hora, mas foi muito interessante aí compartilhar as experiências, né? Cristiano, um grande prazer, viu? E Thiago é parceiro, a gente se vê no Sino. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí a quem escutou, tá? Esse vídeo aqui vai estar lá no nosso canal, não deixe de se cadastrar e aí usufruir de todo o material que a gente está produzindo, tá ficando bem legal, tá? Vou deixar aqui, ó, take home message, uns segundinhos aqui na tela para todo mundo dar um print aí, salvar no celular quando precisar, para não esquecer. E a gente se encontra aí numa próxima episódio aí, com certeza Cristiano e Thales aí vão ser convidados para novos duelos aí, tá? E no final acho que terminou um empate, viu? Não vou dar a vitória para ninguém, não. Tá bom? Gente, obrigadão, viu? Grande abraço, boa noite. Tem aí, a gente se fala, viu? Tchau, tchau. Você já conhece o site da Cardiologia DO? Ainda não? Então não espere mais. Acesse o site cardiologiador.online, faça seu cadastro gratuito, baixe o aplicativo e desfrute de uma série de conteúdos de alta qualidade, atualizados semanalmente. Lá você vai encontrar casos clínicos, artigos comentados, protocolos, canal de vídeos com aulas, entrevistas e acesse a gravação de todos os eventos já realizados. Através desse aplicativo, você também vai ficar por dentro de todos os nossos eventos para não perder nenhum. Tá esperando o quê? Cardiologiador.online e desfrute dessa ferramenta.